Bate-bola final. Caio César. É, de volta, bate-bola final, começando aqui na Torcida K, Goiás 1, Ceará 1, até parece filme repetido, no meio de semana foi do mesmo jeito, Fortaleza vencendo por 1-0, até a parte final do jogo, Goiás foi lá, fez o gol do empate. Dessa vez, Ceará do mesmo jeito, 39, uma diferença de 2 minutos, se não me engano, né? O gol do empate com o Fortaleza foi aos 41 e contra o Ceará o gol do Goiás foi aos 39 minutos do segundo tempo. 1-1, Goiás e Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí é de se lamentar, né, o Gabriel Lima, porque o Ceará estava chegando à 7ª colocação, claro, ainda dependendo ali dos outros resultados, mas estava chegando na 7ª colocação, contendo um adversário direto, vencendo mais uma vez fora de casa, e aí teve a expulsão do Bruno Pacheco, que naturalmente fica como desfalque para o próximo jogo, e deixou de ganhar 2 pontos a mais fora de casa no estádio da Serrinha. A sua análise do jogo, ô Gabriel Lima, 1 Goiás, 1 para o time do Ceará. Bom, Caio, primeiro fazendo rapidinho essa análise de tabela, de resultado. Ceará estava em 7º com a vitória. Com o empate fica a 2 pontos da zona e no próximo jogo enfrenta um Atlético Mineiro. Então, o quanto era importante esse resultado hoje diante do Goiás. Bom, mas apesar de tudo, de 6 pontos disputados fora de casa, o Ceará traz 4. Ceará que é um visitante, na realidade, muito indigesto. Hoje dava para ter sido um pouquinho mais. A partida no primeiro tempo se desenvolve muito bem para o Ceará. O Ceará coloca o estilo de jogo por completo. O Ceará consegue se portar bem no campo de ataque. Até a pergunta do nosso ouvinte aqui no chat do YouTube, que pergunta como o Ceará se comportou sem o Dorival. Se comportou bem. Se comportou da mesma forma, basicamente, de quando ele estava na beira do gramado. O Ceará soube se colocar o campo de ataque muito bem, soube fazer inversões, soube colocar o estilo de jogo, que é a pergunta aqui do Jairo Duarte. E no primeiro tempo o Ceará consegue fazer o gol com o Mendonça, estava se encaminhando, bom resultado, não sofria lá atrás. Na segunda etapa o Goiás volta diferente. O Goiás volta com 2 alterações. Volta com o Pedrinho no lugar do Vinícius, um garoto que recentemente subiu da base da equipe do Goiás e fez um bom segundo tempo, e ele também coloca o Felipe Bastos no meio de campo, tirando um zagueiro. Antes, 3-5-2. Na segunda etapa, 4-4-2. Coloca o time mais para frente, um time querendo mais a posse de bola, indo mais ofensivo. E isso, bom, nos primeiros momentos, até os 15, 20 minutos, pouco surtiu efeito. Era um Ceará melhor, era um Ceará com a mesma característica da primeira etapa, um Ceará mais dominante, com uma pressão forte na saída de bola do Goiás, porém, quando o Goiás saía dessa pressão inicial, acabava encontrando espaços com mais facilidade. Com isso, é normal, com essa pressão constante no campo de ataque, é normal que os jogadores cansem. Foi assim, os jogadores do Ceará no meio de campo acabaram saindo. Richardson com o amarelo, Sobral não estava 100%, e é aí que o Ceará começa a cair um pouco mais, com a saída desses 2 jogadores da volância, o Sobral e também o Richardson. Com a entrada do Giovani e do Vitor Luiz, que não fizeram a partida tão mal, não jogaram mal, mas não conseguiram ter a mesma característica e corresponder da forma que Richardson e Fernando Sobral vinham fazendo a partida, que vinham jogando muito bem. Primeira vez os 2 juntos e tudo mais, estavam muito legal de acompanhar esse meio de campo da equipe do Ceará. Com tudo isso, o Goiás foi crescendo. A internet do Gabriel Lima tá dando um trabalho. Ele não botou a mob ainda e fica desse jeito, né? Não tá legal, não. O áudio do Gabriel não tá legal. Ele continua falando que ele não percebeu ainda. Já o Gabriel entra de novo com a gente. Mas é isso, ele vinha comentando sobre esse empate do Goiás contra o time do Ceará, né? Agora sim, voltou, né? Manda abraço aí, Gabriel, agora sim. Não, agora não tô ouvindo. Pronto. Só me confirma se tá ouvindo bem. Agora sim. Então pronto, eu falava que o Ceará caiu muito com as mudanças do Sobral e do Richardson, e principalmente também com alguns jogadores que começam a cansar. Mendonça cansou, já não articulava tanto, o Vina
pouco apareceu, também deu uma sumida, o próprio Kleber, o setor ofensivo do Ceará acabou cansando, acabou não produzindo o mesmo que vinha produzindo. Com isso, o Goiás vai crescendo na partida, vai aumentando a sua produção. E ocorre aí a infelicidade por falta do Bruno Pacheco, falta um pouquinho de... Ele foi imprudente, como você falou, a falta de prudência do Bruno Pacheco, onde acaba relatando o pênalti. Tem gente perguntando se foi pênalti, se não foi, se o juiz puxou demais ou não puxou. O pênalti é interpretativo, né? Depende da visão de cada um. Eu particularmente não achei penalidade, mas o Bruno realmente foi imprudente, subiu muito aberto, foi em direção ao Maguinho, acabou acertando. Eu vi, Gabriel, eu achei pênalti no do Ceará e achei pênalti naquele lance do Mendonça também, que o árbitro sequer deu bola. Pra mim, eu achei pênalti. Ele foi agarrado aqui, foi derrubado, né? Isso. Na área, e o árbitro nem... O árbitro achou que o contato não foi suficiente, mas enfim, também não foi analisar, assim também como não foi analisar no primeiro lance, até porque ele estava muito bem posicionado em ambos os momentos. Mas essa queda de produção do Ceará faz uma crescente do Goiás, que no pênalti acaba marcando, e com 1 a menos, 40 do segundo tempo, o Ceará ficou satisfeito com esse empate do que dava para ter conseguido essa vitória bem antes. Realmente dava, o Ceará produziu o suficiente, criou no primeiro tempo chance com o Mendonça, que botou para fora, chance com o Vina, que também cara a cara colocou para fora, mesmo pedido, mas são esses detalhes que não podem acabar deixando passar. E deixa eu até encerrar aqui meu comentário, mandando aqui um alô que me pediram, o pessoal lá de Várzea Alegre, cara, que está acompanhando nossa transmissão lá no bairro do Socorro, falando que estava aqui torcendo pro Ceará, mas ficou só no empate, cara. Galera boa de Várzea Alegre, um abraço para todos vocês. Agora vamos escolher os melhores, os piores do jogo. Vamos lá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Vamos lá então, os melhores. Para você, os melhores ou o melhor? Os piores ou o pior? Você fica à vontade, viu, Gabriel Lima? O melhor do jogo para você. O melhor do jogo foi um jogo bem aberto, mas vou dar aqui mais uma vez pro Mendonça. Ele que fez o gol, criou bastante, se movimentou, fez uma partida boa até, apesar de que nesse finalzinho dava para ter feito aquele gol, mas o Tadeu foi muito inteligente, ele foi puxado, foi um jogador que incomodou bastante para mim, melhor do jogo pela equipe do Ceará. Ficou Mendonça e por parte do Goiás vou colocar o Felipe Bastos, que quando entrou deu um gás, deu uma fumaça naquele meio campo do Esmeraldino. E o pior do jogo para você? Pior do jogo? Bom, Caio, fica difícil, porque foi um jogo até de certa forma muito bom. Foi um jogo bem brigado, um jogo corrido, bem disputado. Mas vou colocar aqui Vitor Luiz e Giovani, porque entraram na vaga de jogadores que vinham muito bem. Não corresponderam à altura. O Vitor Luiz, eu vou até colocar um asterisco, porque ele entra para fazer um papel de volante, mas logo vai para lateral, porque o Pacheco é expulso. Então, para mim, esses são os dois... Piores é um nome muito pesado. Foi os dois que menos acabaram trazendo um objetivo na alteração, como estava sendo no lugar do Richardson e do Sobral. Fica aí Giovani e Vitor Luiz por não suprir a expectativa de quem no lugar de quem entrou. Perfeito, então. Comentários de Gabriel Lima aqui no Futebol Torcida K.